muito bom, muito bom. O mais velho aqui deve ser eu, não é possível. Tá vendo, João? Ah, Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, verso 3. Quem encontrou? Diga amém. Lê comigo aí, vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro. Quem disse? Simão Pedro. Vou pescar. Disseram os demais: vamos contigo também. E foram. E subiram ao barco naquela noite e nada apanharam. Diga amém. Posso fazer um pedido antes de você sentar? Sua Bíblia pode ficar aberta assim que você se sentar? Você me acompanhar aí, o negócio que Deus vai falar com a gente? Então, por favor, tome seu assento. Bom, o ápice, o topo mais alto de uma transformação. Você sabe que a vontade de Cristo é que nós estejamos em constante mudança. Não é uma mudança porque a tecnologia está avançada e naturalmente alguma coisa tem que mudar. É uma transformação aqui dentro, porque mais vale para Deus o que está dentro do que o que está fora. A verdade é que aquilo que está fora é apenas um reflexo do que de verdade se é por dentro. Então, eu escolhi este texto com auxílio do Espírito Santo, porque o capítulo 21 de João era para ser o ápice da vida do apóstolo Pedro, era para ser o ponto mais alto da vida dele, se nós formos levar em consideração desde o começo. Então, antes de continuar lendo o capítulo 21 de João, abre comigo a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1 de João. Vamos lá. João no capítulo 1. Vamos ver onde tudo isso começou e onde nós nos encaixamos. João no capítulo 1. Quem encontrou João 1? Encontrou João 1? Olha comigo o verso 42. E Jesus, olhando, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, eu te chamarei de Pedro. Esse dia, olhe para mim, esse dia era um dia normal na vida de Simão. Simão é o primeiro nome dele, porque Simão é o pescador, Simão é o trabalhador, Simão é um homem acima da média, tranquilo, comum, confundido até com outros, trabalhava muito. Alguns chegam a dizer que 38 barcos de pesca era chefiado por ele, porque ele era antigo no Mar da Galileia. Aliás, vale a pena lembrar que pescador não se abre porta de emprego. Pescador é passado de pai para filho. Então Pedro não teve um curso, foi de pai para filho. Era um negócio que ele sabia muito bem onde encontrar o cardume, qual a lua favorita para se pescar, qual o momento ideal da noite para lançar a rede e arrastar na distância de 2 barcos. Tudo isso ele era muito bom, imbatível. Não à toa que foi ele quem ensinou a Tiago e a João a pescar, e pescar muito bem. E visto que André era um primo, então ele também ensinou André. Ele era muito bom no que se fazia, que era pescar, até que Jesus encontrou ele. Encontrou assim, vou te contar como foi. Pense que você é André. André faltou 4 dias de emprego. E André trabalhava com Pedro. Faz 4 dias que ele não vem. E sem ele a pesca não ia muito bem, porque cada um tem uma função naquele barco. E André faltou. Onde André estava? Numa festa aí, num culto muito doido em Nazaré, porque o culto ia bem, até que um menino de 30 anos resolveu dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para pôr em liberdade cativos,
para colocar em liberdade os oprimidos, quebrar a algema de quem está preso e anunciar o ano do Senhor. Até aí tudo bem, até que ele disse: tudo isso que eu acabei de ler se cumpre hoje. Aí pegaram ele, tentaram apedrejar, e ele escorrega daqui e sai dali. Aí André fugiu com ele, viu que ele fugiu atrás e disse: olha, eu bem acredito em tudo isso aí que você falou. Aí os dois estão conversando e uma vasta multidão que também acreditou está vindo atrás. Aí André disse: vem comigo, vou te apresentar um primo. Aí quando ele chegou, os barcos já estavam na margem. Ele disse: Pedro, eu encontrei o homem que Moisés falava. Primeiro me responde, por que você está ausente da pescaria há 4 dias? Vou descontar do seu salário. Não, o homem que Moisés falou. E quem é o homem? Ele se chama Jesus. André, eu conheci 5 Jesus e 4 era louco. Você está ouvindo um charlatão e faltou 4 dias de trabalho? Não, Pedro, ele está aí, Pedro. Quem é? É ele ali, ó. Eu não vejo nada nele para que seja tão assim como você está falando. Aí Jesus disse: André, pede ele para eu subir no barco dele. Pede a ele. Aí Jesus conversa com ele e, para encurtar, decide mudar o nome dele. Disse: de hoje em diante você vai se chamar Pedro. Não vou te chamar mais de Simão, Pedro. Simão é o líder da pescaria. Eu vou te chamar só de Pedro. E assim foi. Agora vê comigo Lucas capítulo 5. Porque Pedro deixou tudo para seguir ele. Veja comigo, Lucas capítulo 5. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Fica tranquilo que eu sei tudo o que Deus mandou falar aqui. Pode ficar em paz. Lucas capítulo 5. Alguém está procurando? Quem encontrou? Olha o verso de número 1. Aconteceu que uma grande multidão veio outra vez para ouvir a palavra do Senhor, junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos juntos à praia, e logo apressou-se, havendo descido, e visto que eles lavavam a rede, e um dos barcos era dele, o de Simão Pedro. Pediu então que se afastasse um pouco da terra, e assentou-se, e dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: volta ao mar, e torna a lançar as tuas redes para pescar. Respondeu Simão: eu não pesquei nada, mestre, tendo tentado a noite inteira, mas sob a tua palavra eu tornarei a lançar as minhas redes. Ó, o que nós vemos em João 1, Lucas explica com mais detalhes. Porque quando ele falou: André, pede para ele para eu pregar do barco dele, tinha 38, por que tinha que ser no barco de Pedro? Pedro disse assim: eu até empresto meu barco, mas eu não sei quem ele é, então eu vou ficar dentro do barco para que ele não fuja com o meu barco. Ok? Vou mover a pregação dele, mas eu vou ficar dentro do barco. E Jesus pregou por quase 5 horas. E Pedro estava ali, em pé, no barco. E Jesus afastou um pouco da terra. Afastou de onde? Quem está comigo, gente? Ele mandou afastar o barco da terra. De onde? Ele estava com o bico na terra. Aí ele disse assim: empurra para a água. Porque você sabe que a vibração da água empurra a voz com a ajuda do vento. Então ficaria fácil Jesus pregar. O vento está pelas costas dele, a vibração da água, a sua voz chegaria mais longe. Só que ele afastou da terra. E quem se afastou da terra com ele foi Pedro, que estava ali naquele barco. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3: buscai as coisas que estão no alto e não as que estão na terra, porque Cristo está no alto e não mais está na terra. Pedro, sem entender, estava se afastando de coisas da terra, como tentar pescar e não conseguir. Como é que você é muito bom no que faz e não consegue tirar nada da água aquela noite? Tudo colaborava para uma pescaria, quem está me ouvindo? Fantástica. Tudo não tinha como dar errado, mas deu tudo tão errado que quando Jesus chegou ele estava lavando a rede, tirando sujeira, porque ele jogou uma vez, jogou 2, jogou 3, arrastou e não veio nada para o barco dele. Quando Jesus pregou por quase 5 horas, que abençoou o povo, olha para mim, que o povo foi,
Ele virou para Pedro e disse assim: volta lá onde você pescou e joga a tua rede de novo. Ninguém viu Jesus jogar uma varinha para pescar uma piaba. Jesus não entendia nada de pesca, mas quem estava falando deu limite para a água do mar. Quem estava falando conhece as profundezas dos oceanos. Sorria para alguém que está perto de você e diga aí: não basta ser bom no que você faz, tem que entregar o comando para Jesus, tem que entregar teu barco para Ele. Às vezes você é tão bom no que faz que despreza Jesus. Às vezes você é tão bom no que faz que você acha que Jesus não precisa entrar nesse barco. Olhe nesse ápice. Ele disse: deixa eu pregar no teu barco, deixa eu entrar na tua vida. E com uma só palavra, ele poderia dar uma estratégia dizendo: Pedro, pode voltar outro dia de lua que vai dar certo. Não, volte onde você encontrou o seu fracasso, que lá vai haver sucesso. Aí ele voltou pelo caminho, ele falou assim: eu pesquei a noite inteira. Ou seja, era para dar certo. E não apanhei nada, mas eu estou aqui há quase 5 horas ouvindo essa pregação. Eu não vou mais na minha habilidade de pescador, eu vou jogar a rede diante da palavra que eu estou ouvindo aqui há quase 5 horas. Eu venho lhe convidar, nesse encerramento de festa, nesse domingo chuvoso, a abrir mão das suas especialidades, a abrir mão um pouco da tua capacidade, a abrir um pouco. É como pessoas diziam aí: você é de Calvino, você é de fulano, você... Eu falei: irmão, eu sou de Jesus. Não, porque se você não tiver tal argumento, eu não vou nem te escutar. Não, porque eu sou de fulano, Paulo disse assim: gente, quem é Apolo e quem é Paulo? Um plantou e o outro regou, mas o crescimento é de Jesus Cristo. Nossas filosofias não vai adiantar nada se Jesus não estiver nesse barco dando as ordens. Pegue a mão de alguém aí e diga: se você quer chegar ao máximo, abre mão de si mesmo e deixa Jesus pregar nesse teu barco. Aí Pedro disse: então eu vou voltar. E mandou todos aguardar ele. Foi só ele, Tiago e João no barco dele, e André. A pescaria foi tão terrível, e era de manhã, nenhum peixe ia passar ali de manhã, que a natureza não ia deixar, é o instinto animal. Mas já que Jesus mandou, e o céu e a terra se calam para ouvi-lo, então o peixe passou lá onde ele tinha que passar, à noite. Mas está passando de manhã. A rede veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o bico do barco começou a levantar. Pedro vai afundar. Ele fez sinal. A Bíblia diz que ele fez sinal. Está aberta a sua Bíblia? Olha aí comigo. Versículo 5. Versículo 7. Fez então sinal aos seus companheiros que estavam nos outros barcos para que viesse ajudar, para que não fosse a pique. Olha aí, ele fez sinal e chamou os amigos e disse: eu vou afundar, venham, puxem a rede comigo, reveze o peso no barco de vocês para que o meu barco não afunde. Primeira missão ou primeira lição para quem quer chegar ao máximo. Alguém quer? Amém. Alguém veio aqui para de fato chegar ao ápice? Fala comigo. Põe a mão no ombro do irmão, diga: você reage ou eu vou sentar em outro canto. Quem veio para ir ao máximo? Jesus não quer você na média, Ele quer você bem mais alto que a média. Você pode se esforçar muito, vai ser sempre a média. Mas se Jesus pisou no barco e disse: volta lá. A primeira lição de Jesus para o futuro apóstolo é esta: quando Jesus chegou, ele estava lavando as redes. Estava fazendo o que, gente? Quando Jesus chegou, ele estava lavando a rede. Por quê? Porque ele fracassou. Diga aí: lavava a rede porque fracassou. Diga para alguém. Quando Jesus chegou, ele pescou muito peixe e estava afundando. Por que não afundou quando não pescou nada? Porque fracassou. Por que afundava quando pescou tudo? Porque esse é o sucesso.
Primeira lição, Pedro, do teu futuro apostolado: o sucesso é mais perigoso que o fracasso. Vou repetir porque parece que poucas pessoas pegaram isso aqui. Quando ele fracassou, não afundou. Mas quando fez um grande sucesso na pescaria, ele teve que chamar os amigos, senão ele ia afundar. Então pega alguém aí pelo braço e diga: cuidado, o sucesso vem, mas é bem mais perigoso do que os fracassos da vida. O sucesso é mais perigoso do que o fracasso. Pedro só não afundou porque tinha amigos. Sorria para alguém, mas dê o seu melhor sorriso, dê o sorriso de ápice e diga para ele assim: escuta bem, cidadão, quando você começar a afundar, eu vou apontar o dedão na sua direção e vou falar: lembra que outro dia você estava fracassado na beira da praia? Lembra quem foi que entrou no barco e mudou as coisas? Lembra que sem ele isso não daria certo? Sim, é desse jeito. Sem ele, eu e você não seríamos ninguém. Ninguém. Oh, meu Deus. Aí quando ele voltou para a terra, aquele Pedro durão, que desconfiava do jovem Messias, se jogou nos pés dele e disse: vai embora, porque eu pensei coisa ruim de você. Vai embora, porque dentro de mim eu fiz mau juízo da tua vida. Eu não mereço ficar perto de ti. E ele estava de joelho. Jesus, sorrindo, levantou ele e disse: calma, Pedro, você está feliz porque você conseguiu pescar? Olha o que Jesus disse para ele no versículo 10. De igual modo também Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, os companheiros de Simão. E Simão veio a Jesus e disse, dizendo essas coisas, e Jesus disse: não temas, porque de agora em diante eu te farei pescador de homem. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Uma segunda lição apostólica: eu te ensinei a fazer o que você sabe fazer desde criança. Eu te ensinei naquilo que você é bom, agora eu vou te ensinar naquilo que eu sou bom. Jesus ensinou a ele no que ele dava aula. Agora Jesus disse: eu vou ensinar o que eu sei. Larga isso e vem para uma nova pescaria. Pescar homens. É assim que você vai ser conhecido: pescador de homem. Olha aí, e levou o barco para a terra, largou tudo e o seguiu. Você está preparado? Eu tenho dúvidas quanto à sua preparação. Você vai precisar abrir mão de coisas que você nunca teve coragem. Pode ser uma amizade, pode ser um romance estranho. Tem alguém me ouvindo? Pode ser uma postura que não foi tomada. Tem coisas que Deus está só esperando você fazer, e Ele vai fazer coisas que há 5 anos na sua vida não se faz. Tem algumas coisas na sua vida que estão paradas, que não se movem há 50 anos, que não se movem há 5 anos, pois eu tenho fé para dizer que daqui a 5 horas elas podem se mover, mas vai depender de você. Balança o irmão pelo ombro e diga: larga esse barco. Larga tudo que tu é bom, fala. Larga tudo que você é o máximo. Larga tudo que te recebe aplauso. Larga tudo que te elogia. E segue o mestre. Segue o mestre. Segue. Está na hora das pessoas pararem de dizer que você é bom, para dizer glória a Deus por sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Pedro está subindo bem devagar e nós vamos com ele. Mateus 14, abre sua Bíblia. Deixa eu só achar o versículo de Mateus capítulo 14. Meu Deus. Mateus 14, verso 18.
Mestre, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. Você conhece isso? Você conhece isso? Mais uma vez, o mestre da embarcação está de novo no mar da Galileia, e desta vez uma tempestade agita tudo. Jesus não está lá. Onde Jesus estava? Orando. E quando desceu para encontrá-los, ele veio andando por cima das águas. Quem está me ouvindo? Outra missão para quem quer lição para quem quer chegar ao ápice é Jesus vindo pisando sobre as ondas do mar, das águas, e os meninos no barco disseram: é um fantasma, é uma assombração. Jesus, para se identificar, poderia dizer: mar, fica quieto, vento, calma. Tudo ia acalmar e alguém dizer: não, não é um fantasma, é o nosso mestre, estamos salvos. Não, no meio do vento e do mar bravio, ele gritou: sou eu, não tema. Eu falei: ora, por que ele não acalmou logo as águas? Se todo mundo entenderia que é ele. Porque essa é a lição. Primeiro ele acalma você, para depois acalmar o que está te assustando. O que está te incomodando? É o barco que vai, que volta, a água que entra e você tem que ficar tirando para não afundar. Aí o que parece socorro, às vezes é uma assombração, e você diz: é um fantasma. Aí ele gritou: sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo: sou eu, o mesmo que te chamou, sou eu, o mesmo que te garantiu. Então eu estou acalmando você. E como é que ele me acalma? Pisando naquilo em que eu tenho medo. Ele vem andando sobre as águas. Eu tenho medo, mas ele está andando sobre as águas. Faz um carinho no ombro do seu irmão e diga: aquilo que te assombra, ele pisa em cima e vem andando tranquilo, dizendo: sou eu, olha aqui, sou eu. Está com medo de quê, rapaz? Sou eu. Aí Pedro levantou lá e disse: é ele, ó, eu conheço ele um pouco. Ele fez uma bagunça na minha vida. Ele fez uma mudança aqui dentro, que eu vou falar um negócio que eu não... Olha, eu fico pensando nos 12 dentro daquele barco. Eu queria que você desse a mão a alguém e diga: se você tem juízo, levanta e vai embora. O que você vai ouvir de agora em diante é para quem não tem juízo. Pastor, como assim? Como é que ele levanta numa tempestade e grita: se é tu, manda eu ir aí? Sem pensar, Jesus disse de lá: vem, Pedro. Ele disse: é agora. Disseram: louco, é um fantasma, é um demônio. Tu vai pisar e Iemanjá vai te levar. Pedro disse: é meu mestre. Não, Pedro, o diabo é astuto. É meu mestre, eu vou lá. E meteu o pezão. E foi como se fosse asfalto bem plantado. Foi pisando, tranquilão. Quando chegou diante de Jesus, no olho do furacão, aí deu uma tremedeira. Ora, se coloque no lugar dele, vai dizer que não daria em você também. Aí deu uma tremedeira nele e ele afundou. Mestre, socorre-me. Pedro tinha mais ou menos 1,88. Era forte, porque para ser pescador, adquirir um físico naquela lida de pescador. Jesus é da tribo de Judá. O biotipo de Judá era mais ou menos de 1,63 m. Jesus não trabalhou como carpinteiro, mas não tinha físico nenhum. Nem bonito ele era, porque era confundido com todo mundo no meio do povo. E você já puxou alguém de dentro da água, se você não percebeu, o peso da pessoa dobra. Agora você imagina Pedro grandão, apavorado e molhado. Quem está me ouvindo? Pedro grandão, apavorado, molhado. E você sabe que o que afoga a pessoa é o desespero dela. Ele vai agarrar Jesus e vai afundar os dois. Jesus meteu a mão no ombro dele aqui e disse assim: Pedro, cadê sua fé, Pedro? Assim, como se levantasse a toalha, tirou ele lá de dentro e disse assim: fica aqui, Pedro, onde é que está a sua fé? E ele está aqui em cima da água de novo. Ah, mestre, é porque eu ouvi a onda e eu vacilei. Então para de ser vacilão, dá a mão ao mestre aqui, vamos voltar para o barco. E voltaram andando em cima das águas de novo. E quando entrou lá, eu penso que foi Judas, que ele já não presta, então bota a culpa nele. Aí
Ele disse assim: aí bobo, afundou. Ele disse: verdade, mas eu fui o único que foi e o único que voltou em cima das águas. Uma outra lição para você que quer chegar ao máximo na sua vocação com Cristo. Preste atenção: a vida, você sempre terá uma dor, um fracasso, uma perda, mas o que te difere das outras pessoas é que você nunca vai dizer: se eu tivesse tentado daria certo. E se eu fosse? Vai, queridão, vai. Mas e se der errado? Tu foi. Mas e se der errado? Tu vai de novo, mas tu foi. Tu não é aqueles que ficam confabulando: será? Quem sabe? Ser ou não ser? Eis a questão. Não, fé é uma atitude e não uma filosofia. Eu creio, eu vou e ponto final. Eu tenho uma palavra para você: você vai mais longe do que disseram que você ia. Mais longe. Você vai pisar em lugares que você diz: eu vou morrer se eu pisar aí. Jesus pisou primeiro e disse: vem, vem que eu garanto você. Pode vir, pode vir. Você pode até afundar, ele arranca você de novo. Pastor, mas eu caí 7 vezes, pode cair um justo. 7 vezes Jesus põe ele de pé, porque você cai, mas não ficará prostrado. Esta noite não pode ser mais um culto, tem que ser uma mudança para nós. Fala seu irmão pelo ombro e diga: chega de vir à igreja no mesmo lugar, a mesma canção, o mesmo jeito. Ah, não, chega. Está na hora de pisar onde eu não pisei, ir aonde eu não fui. Eu preciso de mudanças na minha vida. Meu Deus, Jesus está aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João 6, volta lá comigo em João, mas agora no capítulo 6. João 6. Pedro está subindo bem devagar. Está subindo. Já não é um simples pescador, é alguém que andou nas águas. João 6, 66 é o versículo. Respondeu Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Essa é uma igreja apostólica, e vocês são futuros apóstolos. Então presta atenção: um apóstolo não se treina. É melhor que eu não fale. Melhor não. Um apóstolo não se treina, pelo menos na maioria das vezes, aqui atrás da mesa. Se treina no calor de uma batalha. Não é de filosofias que se faz um apóstolo. Paulo, doutor em filosofia, disse: o meu conhecimento é cocô de cavalo, perto do que ele me revela. Tem alguém aqui, gente? Como é que é isso? Pedro está bem, está famoso porque está perto de Jesus. Só que Jesus acordou aquele dia chateado. Está pregando, e a multidão E Jesus disse: vocês acham que eu não conheço o de vocês? Vocês vêm a mim pelo pão que eu multiplico e não pela palavra que eu prego. Alguém disse: opa, hora de ir embora. Aí o outro disse: eu vou contigo. Daqui a pouco só tem 70 discípulos. Jesus disse: olha aí, vocês também não querem ir embora? Pode ir, eu não ligo. Ficou todo mundo olhando para o chão. Aí Pedro veio abrindo o caminho no meio dos discípulos e disse: mestre, bem depois dessa paulada,
mesmo depois dessa cipuada nas canelas. Porque tem gente que se leva eu vou falar e depois você. Tem gente que depois de tomar uma chamada, porque quando toma uma chamada do mercenário, nunca mais volta. Mas quando toma uma chamada de apóstolo, vai doer muito, 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 muito. A Pedro disse assim: eu apanhei pra caramba, mestre, mas para onde eu vou? Só tu é que tem a palavra que me conduz ao máximo da minha vida. Dá um abraço carinhoso no irmão e diga: se você ficar todo dodói, todo meigo, porque tomou uma chamada, se o apóstolo não for na minha casa, eu não vou para a igreja. Se não me der o cargo, a camisa, desfeito. Vai crescer, rapaz. Os treinamentos são feitos em fornalha. Se eu já disse aqui, eu vou repetir. Se eu não disse, eu vou dizer agora. Quando se joga a prata na fornalha, há uma diferença da prata e o ouro. Que o ouro, quanto mais queima, claro que tem um limite, mas quanto mais ele queima, melhor ele é. A prata não pode queimar tanto. Se ela queimar demais, ela escurece e perde o valor. E quando o ourive sabe que a prata está no ponto máximo, é quando ele olha para a fornalha. E a prata é um espelho, ele consegue se ver dentro do fogo, refletido na prata. Assim somos eu e você. O Senhor só nos arranca da fornalha quando Ele vê o rosto dele no nosso. O companheiro do seu lado não teve o mesmo entusiasmo. Dá uma sacudida nele de leve e diga: finja que ninguém viu. O Senhor quer ver o teu rosto no dele e o dele no seu. Aí estará terminado o seu treinamento. Aí é o ponto máximo. Aí é o ápice. É quando você bate no peito e grita: vivo não mais eu, Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo nessa terra, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aí nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nada nos separa do amor de Cristo. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, corre lá. Deus Jesus amado. Mateus capítulo 16. Se você está achando que dorme e acorda apóstolo, né? Vai vendo. Mateus 16. Meu Deus do céu. Mateus 16. Verso também 16. E Pedro respondeu, disse: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é isso, pastor? Esta é uma mensagem que não se achava no Google. Vou explicar. Jesus reuniu todos e disse assim: saiam por aí, vão pregar. Prega aí. Glória. Não fica triste não, filho, fica não. Tá tudo em paz. Se você quiser dar para mim de oferta, eu aceito. Quem está me ouvindo? Ó, prega lá tudo que eu ensinei a vocês. Foi todo mundo pregar. Dias depois voltaram todos, ele reuniu e disse: e aí? Como é que foi a mensagem de vocês? O que diziam? O que vocês disseram lá quando pregou sobre mim? Disseram que o senhor era Jeremias. Disseram que o senhor era João Batista. Sei. Onde eu fui disseram até que tu era Elias. Olha, muito bom. E vocês? Na conclusão, quem diz que eu sou? Ninguém disse nada. Que tem gente com 50 anos de igreja e não conhece Jesus. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém com muitos anos de religião e não de evangelho. São muitos bons em dogmas e tradições, mas não conhecem Jesus. Calados estavam, calados ficaram. Pedro foi o único que disse: quer saber? Para mim tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não copiou essa mensagem de ninguém. Essa mensagem não estava lá no Google, porque você não pagou nenhum preço por ela. Você abriu o computador e copiou e veio para cá dizendo que foi Deus que te deu.
ninguém fala nada agora. Eu só estou vacinando você, eu sei que isso não acontece aqui. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Agora, Pedro, você de fato é Pedro, fragmentos de rocha, mas sobre a pedra da revelação, que sou eu edificarei a minha igreja. Quem está aí? Pegue a mão do seu irmão e diga: quem edifica é Cristo, não você. Irmãos, ninguém veio aqui tocar em Jesus. Nós viemos aqui para que Jesus toque na gente. Quando eu quero tocar em Jesus, é eu no quarto de porta fechada. Aí é eu e ele. Agora aqui é ele comigo. Como é que é isso, pastor? Presta atenção. Intimidade em público é pornografia. Tem alguém aí? A intimidade, Jesus disse que é de porta fechada. Se tem todo mundo vendo, então é pornô. Então muitos entram em público e fazem seu show, mas não tocam nele, e nem ele toca, porque fizeram sua parte. É como aquele homem que orou na praça e Pedro disse: veja, mestre, que bela oração. Jesus disse: ele já ganhou o galardão dele. Pedro disse: qual? Jesus disse: o seu elogio, porque ele só orou para que você achasse bonito. Se você quer intimidade, sai do público, porque você fazer isso com todo mundo olhando dá uma certa euforia, emoção. Você é muito bom no que faz. Agora, quando você tranca a porta, é só você e Deus. É só você e Deus. Aconselhe alguém perto de você, diga: quer tocar em Jesus, fica sozinho com ele. Afinal de contas, intimidade é a noiva e o noivo. É a noiva e o noivo. Então Pedro recebe uma palavra revelada, e é isso que eu peço a Deus essa noite na tua vida. Que Ele te revele coisas, que Ele te conte coisas ao pé da tua cama, que tu tenha palavras de profundidade para edificar a vida de outros, para que eles também cheguem ao ápice. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Verso 5 de Marcos 9. Pedro tomou a palavra e disse: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro já andava tanto com Jesus, assim como Tiago e João, que Jesus poucas vezes levava alguém com ele para orar. E quando levava, na maioria das vezes, era esses 3. Então Pedro já era um homem de muita oração. Se você quer chegar ao ápice e não gosta de orar, você já está fracassando antes de começar. Você precisa orar. Pastor, mas eu nem sei orar. Nenhum de nós sabe. Mas o Espírito de Deus que está conosco, geme conosco e leva as nossas petições diante dele como ela deve ser dita. Às vezes você diz assim: eu vou desistir, eu vou acabar com tudo. E o Espírito Santo diz: não, pai, o senhor sabe que não é isso que ela está dizendo. É porque ela quer desabafar, mas na verdade é uma vitória que ela está esperando. E já faz tanto tempo que o ser humano que ela começou a desabafar. Aí de repente vem um bálsamo e você pensa assim: como fui capaz de dizer tanta tolice? Eu vou cantar e vou para a igreja. O que foi isso? Ele atendeu você, ele curou você lá dentro, ele derramou um bálsamo em você. Então dê a mão a alguém e diga: precisamos orar. Oh, aleluia, precisamos orar. Orar uns pelos outros, orar uns pelos outros, orar não só pela vida que você tem, mas pela missão que você recebeu.
Porque às vezes nós vivemos tanto para nós e esquecemos da missão que Cristo confiou a nós. Pedro não podia mais viver só uma vida dele, ele tinha que viver a missão que Jesus confiou para ele. Sua missão não é ir trabalhar, voltar para casa e ir para a igreja. Essa é a sua vida, não é a sua missão. Você tem uma missão, e a sua missão é levar outros ao ápice que Cristo está levando você. Pega alguém aí pelo braço e diga: aperte o cinto. Jesus conta com você para levar outros aonde você está chegando. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, não seja orgulhoso. Sai procurando alguém e diga: vem experimentar o que eu experimentei, vem comigo. É como que funciona? Eu não vou saber falar tudo. Vem na minha igreja que você vai entender o modelo apostólico dessas coisas. Ah, mas eu não gosto de igreja. Não, meu filho, não é uma religião, não é uma tradição, é o evangelho de Jesus que transforma o miserável e leva ele ao ápice de sua vida. Oh! Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí Jesus está orando, ele disse: orem aqui, eu vou orar ali. Aí Jesus saiu do chão, a roupa dele brilhava, o rosto dele parecia o sol. E veio dois homens, Moisés e Elias. Quem eu disse? Por que veio Moisés e Elias? Não veio Elias e Eliseu? Por que não veio Moisés e Josué? Por que veio Moisés e Elias? Nessa ordem, Moisés e Elias, e Jesus no meio. Por que veio os dois? Porque um é a lei e o outro os profetas. Elias não morreu, foi arrebatado com vida. Então todos os profetas tinham ele como o leão dos profetas, aquele que Deus amou tanto que nem matou, levou com vida. E Moisés era alguém que Deus parava para ouvir. Ó, esse tem cabimento. O Todo-Poderoso ouviu Moisés, o homem que Deus deu a lei. Agora os dois veio conversar com Jesus. Por quê? Porque Jesus, depois dali, disse a Pedro: em mim se cumpre a lei e os profetas. Jesus está dizendo: eles são grandes, mas eu sou maior que eles. Eles só existiram para se cumprir em mim. Por favor, quem tem uma mão direita, mais alto que você puder, você só existe para que se cumpra em você a vontade dele. Deixa a mão erguida, deixa a mão erguida. Alguém pode estar aqui dizendo: pastor, o senhor não sabe de nada, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe que meus pais não me planejaram, eu fui um acidente. Seus pais podem não ter planejado, mas Deus não perdeu o controle. Ele planejou seu nascimento, ele planejou sua vida, e a cada erro e acerto ele estava lá e te trouxe aqui esta noite para te dizer: vou te levar ao ápice, vou te levar ao ápice. Mas antes de te levar, eu vou te educar, eu vou te acertar, eu vou te lapidar, eu vou te fazer chegar à estatura que eu quero, para que você me represente, tanto em postura quanto em palavra. Se você recebe isto, então esquece quem são seus pais, porque eles podem não ter nome nessa sociedade. Quem era Davi, quem era José, e se transformaram em grandes homens nessa terra. Quem diria que Abraão, andando pelo deserto, seria o pai de uma nação? Quem diria que Jacó daria luz a filhos, e esses filhos seriam herdeiros de uma promessa? Então Jesus planejou você, e tudo que ele falou: passarão os céus e a terra, mas o que ele prometeu não passará. Se a cena apostólica recebe, pula nessa cadeira para celebrar a tua vitória. Você vai mais longe. Pegue a mão de quem ficou em pé contigo e diga: o ápice vem aí. Está explicado aquela lágrima, está explicado aquele treinamento. Chega de pescar peixes, é para pescar homens agora. Ah, meu Deus. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus. Esse é você. Meu Deus, senta mais um pouquinho.
Eu já estou encerrando, meu Jesus amado. João capítulo 13, vem comigo. João capítulo 13. Aleluia. João 13. Verso 5. Pôs uma bacia com água e uma toalha em seus pés, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha, que com ela estava cingido. Aproximou-se então de Pedro, que esse disse: Senhor, por que queres lavar a mim? E Jesus disse: o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se não lavar, tu não tem parte comigo. Então lava a minha cabeça, me dá um banho por completo. Olha para mim. Por que isso aqui aconteceu? Porque aqueles que estão indo ao ápice começam a se medir. Será que eu já cheguei? Eu era só um pescador, já vi até Moisés. Eu acho que eu já cheguei lá. Jesus olhou para trás e continuou andando. Aí Pedro disse assim: João, oi, irmão, me diz o que tu acha? O que? Quem de nós já chegou ao ápice? João disse: óbvio que sou eu. Por que é tu? Porque eu sou o que ele mais ama. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Onde é que está escrito que Jesus amava mais João do que os outros? O discípulo amado. E como é que se sabe que é João? Só chama de discípulo amado, não diz quem é. Amor é um acesso. E dos 12, João era quem reclinava. O amor é um acesso. Quanto mais acesso eu tenho, mais amor ele me dá. Pastor, mas Deus amou o mundo para a salvação. Não confunda as coisas. Para salvar ele amou a todos. Mas quando o céu abriu sobre Jesus, Deus disse: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Uma coisa é amar, outra coisa é sentir prazer no que ele faz. Ele amou todos para salvar. Mas quantos estão dando prazer a Deus? Quem está me ouvindo, gente? Então, o amor é um acesso. Então João tinha esse acesso. Aí João achou que já tinha chegado ao ápice. Pedro disse: engraçado, quando ele faz pergunta, todo mundo fica calado, só eu que respondo. Então eu que cheguei ao ápice. Maria disse: o ápice é meu, porque foi eu que dei a luz a ele. Aí ficou aquela bateção de boca. Então Jesus chegou e disse assim: senta aí, pessoal. Começou a lavar o pé e todos calados, ninguém tinha coragem de falar nada. Quando chegou em Pedro, lá vai ele abrir a boca. Ele disse: não, meu pé não. Tu ressuscita mortos, tu andou nas águas, tu fala para nós com profundidade, vai tocar meu pé empoeirado? Não é digno que se faça isso. O que eu vou fazer agora você não vai entender. Se o que Jesus fala hoje pudesse ser entendido, então ele não seria Deus. Porque o que Jesus fala tem 4 níveis de profundidade. Quem está me ouvindo? Segunda, terça, quarta e quinta. Está arriscado você entender na quinta-feira o que eu estou falando hoje. Porque o que Jesus fala é muito profundo. É 4 níveis, não termina hoje, vai durante a semana. Tem alguém aí? Então balança o irmão, diga: você vai viver essa mensagem a semana inteira. Agora presta atenção, não é por minha causa, é porque Jesus quer levar você ao ápice. Só que você achou que já chegou. Chegou não. Você não está entendendo, Pedro. Depois você entende. Mas não pode me lavar. Se não lavar, não tem parte comigo. Então me dá um banho todo. Eu quero ter muita parte. Não, Pedro. Hoje só o pé. Você está limpo por tudo que eu já preguei. Só o pé. Por que só o pé? Jesus está de joelho. E ele reclamando. E Jesus de joelho, querendo levantar. Pedro, posso lavar ou não posso? Por que tem que lavar? Eu sou teu mestre? Sim, o Senhor é meu mestre. Então teu mestre eu sou. E lavo o teu pé. Para que tu entendas que aquele que chega ao ápice é o maior entre todos. Porém, lava o pé do menor de todos. Entendeu, Pedro?
Você só tem certeza que chegou ao ápice quando você não vê problema nenhum em lavar o pé de quem é menor do que você. Você vê que só 7 pessoas reagiram? Dá uma catucada no sermão de que você achando que já tinha chegado. Porque quem não consegue lavar o pé é aquilo que Jesus disse: homem de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? É essa parte aqui, ó, a cervical. Por que é de duro cerviz? Não abaixa por nada. Mas quem não é de duro cerviz tem compaixão dos outros. Ele sabe mais, ele aprendeu mais, ele tem mais currículo, e o outro não tem, mas nem por isso ele menospreza. Ele ajoelha e diz: deixa eu te ensinar como funciona. É assim, é lavando o pé. Pega aí a mão de alguém e diga: eu quero ver agora se tu vai lavar meu pé. Deixa eu ver quem está falando. Meu Deus, olha aí, tem gente falando. Não tem problema nenhum em lavar seu pé. Não tem problema nenhum, porque no reino dos homens o maior é o mais aplaudido, que tem o carro importado, que tem a maior catedral. O maior para Jesus é o que está de joelho lavando o pé do menor. E aí, Pedro? Na hora de lavar os pés, que lavar o pé é um sinal de que não há nenhum orgulho naquilo que me deram. Meu Deus, eu acho a coisa mais absurda é alguém se gabar no dom que tem. Nem é seu. Como é que você se gaba em algo que não é teu? E que vai prestar conta. E não é barato a conta a se prestar. Tem alguém aí? Então dá um sorriso para o seu irmão e diga: por favor, seja zeloso, porque um dia haverá prestação de contas. Não dá para se gabar naquilo que não é meu. João capítulo 13, versículo 36. João 13. Eu quero ler o 24 primeiro. João 13, 24. Então Pedro fez um sinal para que se perguntasse de quem ele falava. Deixa eu explicar o que é aqui. Jesus estava predizendo que alguém trairia ele, mas não disse quem. Pedro, que era um grande fofoqueiro, que salão de beleza e barco de pescador, sabe da vida de todo mundo. Aí Pedro se coçando e disse: ele não fala nome, gente. Eu estou aqui na mesa, ele não fala quem é, gente, quem é. Aí começou: sou eu, mestre, sou eu, mestre. E Jesus quieto estava, quieto ficou. E João estava aqui do ladinho. Aí Pedro começou a fazer sinal, está escrito aí. Pedro começou a fazer sinal. Pergunta quem é. João disse: pergunta a ele quem é. Mestre, quem vai te trair? Ele perguntava porque se conhecia e tinha medo que fosse ele. E Jesus deixou isso bem claro para que a mesa inteira pudesse entender. Agora olha o 36. Disse-lhe Pedro: Senhor, onde vais? Jesus lhe respondeu: onde eu vou você não pode ir agora. Segue-me. Mas depois de tudo isso tu me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso te seguir agora? Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Olha, e ele falou isso na mesa. Todo mundo disse: esse é o Pedro que a gente conhece. Jesus respondeu: me darás a vida? Na verdade, e a verdade eu te digo, que antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Todo mundo disse: será? Olha, Jesus já sabia que Pedro negaria ele, e nem por isso o abandonou. Tem alguém aqui? O que é isso? Jesus sempre disse que o mais perdoado é o mais amado. Tem alguém me ouvindo, gente? Aquele que Jesus mais perdoa é aquele que ele mais ama. E Pedro está dizendo: vou dar minha vida por ti. Ele diz: não se iluda, rapaz. Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Eu já conheço todo o percurso.
Eu não estou enganado no que está para acontecer. Marcos 14. Estou chegando ao final, vamos lá. Marcos 14. Marcos 14. Verso 29. Marcos 14, 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos esses te escandalize, eu nunca vou fazer. Jesus disse: em verdade, te digo que é esta noite, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. E antes de dizer isso aqui, ele disse: Pedro, o diabo veio perto de mim e pediu para te usar. Judas estava lá, gente, e pediu para usar Pedro. Será que ele estava dando lugar ao demônio? Quem está me ouvindo? Mas eu intercedi por ti, para que isso não acontecesse. Quando Jesus foi levado até os sacerdotes e os anciãos do povo, Pedro foi até o pátio, e no pátio ficou. Quando Jesus saiu do reduto dos sacerdotes, pelo pátio, surrado e humilhado, ele enxergou a Pedro. A diferença entre Pedro e Judas é o olhar de Cristo. Porque na minha e na sua concepção, os dois são traidores. Um entregou a posição. Judas disse: ele está orando nas oliveiras. Foram lá buscar. E Pedro andou tanto com ele que já falava como ele, se comportava como ele, agia como ele, estava quase no ápice, e abre a boca para dizer: eu não conheço. Eu não o conheço. Aí Jesus olha para ele nesse último momento que ele diz: eu não conheço. E aquele olhar levou Pedro a sair correndo e no primeiro beco chorar até o dia amanhecer. Porque quando Jesus disse: a quem eu der o pão vai me trair, Judas estava desligado no culto e disse: um pão, vou comer. Aí Jesus, para dar um toque nele, disse: o que você tem para fazer, faz logo. Ele saiu desembestado, mas não olhou para trás. Pedro olhou. O pão que Judas comeu era da Páscoa. O pão que Pedro comeu era o corpo de Cristo. Jesus disse: a quem eu der o pão é o traidor. Quando o traidor saiu, ele disse: esse é meu corpo. Já não era mais o pão. Então a ceia é que não deixa eu tirar minha vida. Tá ao vivo esse negócio? Tá ao vivo? Então eu desafio você a compartilhar essas coisas. Porque tem gente que diz assim: ah, é ceia, eu não vou não. Remédio contra a depressão não é de tarja preta, é ceia. Remédio contra veneno de cobra é o sangue de Jesus. Que tem muita cobra aí com teu nome. Agora tem gente falando mal de você. Agora tem gente falando mal de você. Olha pro seu irmão, faça uma cara assim, ó. Assim, ó. Olha para mim, irmão. Agora os ombros, ó os ombros, ó os ombros. Fala para ele: eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu vou ao ápice. E essas pessoas vão ficar aí, no mesmo lugar de ano em ano, debruçado no muro, tomando conta da vida alheia. Eu tenho um chamado, uma vocação. E Paulo disse: largo as coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. A diferença entre Pedro e Judas é um remorso e um arrependimento. O remorso, ele se enforca, e quem se arrepende sempre volta. A vida inteira eu aprendi que a ceia era para os santos. Quem está me ouvindo? Não pode tomar ceia. E Pedro, que negou, como é que fica a vida dele? Que traiu. Ele vai voltar para ser perdoado, porque ceia é para quem precisa de perdão. Tem alguém me ouvindo?
Então balança o irmão pelo ombro, diga: nunca abra mão de uma santa ceia. Diga para ele: um memorial, uma ordem do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, mandou que você fizesse em memória dele. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Ele chorou amargamente. Agora vamos lá para onde a gente começou, que é onde a gente termina, que é João 21. Agora você vai entender o ápice de Pedro em João 21. João 21, verso 3. Esse eu vou querer que você leia, por favor. João 21, verso 3. Vamos lá? Bem firme. O irmão do seu lado não pode ler mais alto que você. Vamos lá. 1, 2, 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe Pedro: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco. Naquela noite nada apanharam. Olha o 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de haver ressuscitado. Como é, Pedro, que tu passa todas essas experiências e por 3 vezes já viu Jesus fora da tumba e diz: não quero essa vida, vou pescar? Irmão, se eu fosse Jesus, eu dava uma banda em Pedro. Falava: oi feliz, eu fiz tudo o que eu fiz e tu voltou para a pesca. Quem está me ouvindo? 3 anos e meio e tu voltou para a pesca. Voltou para a tua vida quando eu já te dei outra, quando eu transformei a sua, e você voltou para a mesma vida e outra. O poder de influência. Porque alguns disseram: vamos contigo. Jesus chegou na praia. Vê comigo os versículos. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor na praia. Então Pedro viu que era o Senhor, cingiu de sua túnica porque estava nu e se lançou ao mar. Deixa eu te explicar. Ele tirou a parte de cima da túnica e, amarrado pelo cinto, ele tirou só os braços, deixou ela da cintura para baixo, para poder manejar as redes. Quando ele viu que era Jesus, ele se vestiu e mergulhou, tentando se esconder. E Jesus está lá na praia. Olha o verso 9. Logo o sol... Verso 8. Logo os discípulos foram ao barco e viram que aqui, a distância de 200 côvados, estavam com redes cheias. 200 côvados é 90 metros. E logo saltaram, vieram à terra e encontraram brasa e peixe posto na brasa e pão. Disse-lhe Jesus: trazei mais alguns peixes para pôr na brasa. Aqui minha mente embola, apóstolo, porque olha a pergunta dele lá no 5. Filhos, tem alguma coisa para comer? E disseram: não. Então lança a rede aí ao lado direito. Tem nada. 200 metros. Tem nem peixinho de isca. Jesus disse: lança aí. Era tanto peixe, para ser exato, 153. Grande, tá? Porque os pequenos tinham mais. Só que quando eles vieram para a terra, Jesus já tinha brasa, peixe e pão. De onde ele tirou aquele peixe na brasa? Ele chegou agora na praia, já tem. Eu voltei para minha vida e não arrumei nada, e ele chegou agora e já tem. Você não entendeu, Pedro, que se eu te chamei, eu garanto. Tem alguém aqui ou não tem? Põe o dedão aí em riste para alguém e diga: não vai pescar não, viu? Diga: depois de hoje você não está inocente. Você não é mais inocente. Não volte. Não volte mais para aquela praia. Ele está vivo. E aqui no último dia do ápice já se manifestou de novo. E você quer voltar?
Olha o verso 11. E Pedro subiu, puxando a rede cheia de 153 grandes peixes. Olha o 12. Jesus disse: vinde, jantai. E nenhum deles ousou perguntar: és tu? Porque já sabiam que era o Senhor. Afinal, ninguém aparece com peixe na brasa sem pescar, se não foi ele. Só ele faz essas coisas. Naquilo que eu sou bom, ele faz sem fazer o que eu preciso fazer. Tem alguém aqui me ouvindo? Põe a mão no ombro de alguém e diga: se você confiar, quando chegar ao ápice da sua vida, diga para ele: não precisa voltar à praia. Ele traz a existência, não o peixe, o prato feito, a comida pronta, o sustento, e te põe na mesa e diz: come comigo. E o ápice é ser sustentado pelo Senhor sem precisar voltar a práticas antigas. Alguém está me ouvindo? Aleluia. Todos estão de barriga cheia. Comeram muito peixe, muito pão, mas ninguém perguntou se era o mestre. Tinham dúvidas, mas fingiam que não tinham. Verso 15. Depois de ter terminado de jantar, disse Jesus. O que ele disse? Eu estou no verso 15. O que ele disse? Peraí. Ele disse o quê? Não, o nome dele é Pedro. Por que está chamando ele de Simão, filho de Jonas? Porque Simão era o nome dele antes de ser apóstolo. Simão era o pescador. Jesus já está dizendo: já que tu decidiu voltar, eu te chamo com o nome antigo. Já que você decidiu assumir sua vida, vou te chamar como você quer. Alguém está pegando isso? Não é possível. Já que você decidiu fazer por sua conta, vou te chamar como você quer. Simão, filho de Jonas. Aí ele disse: é comigo. Ama-me mais do que eles. Pedro já pensou: bom, João estava no pé da cruz, eu não posso amar mais do que ele, será? Aí todo mundo disse: olha aí, vai tomar um esporro na nossa frente, vamos assistir? Vamos assistir. Aí Tiago disse: aí eu avisei. João disse: por isso que eu fui para a cruz. Mateus disse: eu estava orando. Eu estava até com medo, mas a lambança que ele fez eu não fiz não. Vamos assistir. Ama-me mais do que estes. Aí já tremeu tudo. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta meu rebanho. Tornou a perguntar segunda vez. Simão, ou seja, o pescador que aprendeu com um pai chamado Jonas, tu me ama mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez tornou a perguntar: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão lhe respondeu terceira vez: Senhor, tu sabes que este servo te ama. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Na verdade, e a verdade eu te digo, quando era mais jovem, cingia teus próprios lombos, mas haverá tempos que te cingirão e te levarão, porque será velho e já não terá mais o mesmo vigor de te cingir como é hoje. E ninguém entendeu. Olha para mim. Eu disse e repito: quem muito é perdoado, prova do amor de Jesus. Todo mundo esperou ele ser excomungado. Sabe que Jesus: tu me ama? Amo. O galo cantou quantas vezes? Ama-me? Amo. Simão, você me ama? Eu penso que os olhos dele já lacrimejou. E ele lembrou de tudo. Ele disse: olha aqui dentro. Pergunta não, olha aqui dentro. Tu sabe que esse servo te ama. Então as minhas ovelhas não é de nenhum deles, é sua. Tudo que eu comecei e terminei, você continua. É contigo. Mas ele negou. Mas ele aprontou.
mas ele não merecia. Não é por mérito, é por coragem. Quem é que teria coragem de voltar, sabendo a lambança que fez? Ele voltou. E Jesus disse: então você vai apacentar. Tem um negócio guardado para você, mas eu não vou te contar. Senhor, tu vai embora? Sim, mas eu não vou te contar. E quem vai me contar? O outro Consolador. Ele vai te contar. Quando ele vier, você vai entender tudo que eu já te ensinei. Quando o Espírito Santo veio, que pegou todos, os estrangeiros disseram: tá bêbado, essa praga tá bêbada. Se fosse outro tempo, ele já tinha cortado meia dúzia de orelha. Mas ele disse: isso aqui não é cachaça, é cumprimento de uma promessa. E descerá sobre vós o Espírito de Deus. Ele pregou algumas horas, assim como o mestre dele ensinou. 3.000 pessoas disseram: me diga o que eu devo fazer, me diga para onde eu vou, me diga o que eu faço. E o Espírito falou lá dentro: pronto, Pedro, o que? Chegaste ao ápice. É o ponto mais alto da sua vida. Ele disse: eu quero uma prova, me dá uma prova que eu cheguei. Me dá uma prova, eu passei por muito vento, uma prova que eu cheguei. E o Espírito não deu. Ele disse: eu vou orar. O João, vem comigo para orar, porque eu não sei se cheguei ao ápice. E foi orar. E um rapaz disse assim: moço, me dê uma esmola. Ele disse: rapaz, eu tô duro, ó, é final de mês. Nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Olha aqui para mim. O aleijado andou, ele disse: em nome de Jesus, que me fez chegar ao ápice, levanta e anda. O moço se endireitou. Ele disse: ué, eu tô andando. E João catucou e disse igualzinho o mestre. E Pedro disse: era a minha prova que eu queria. Eu cheguei onde tinha que chegar. Eu cheguei onde eu tinha que chegar. Aleluia. Você vai fazer coisas e vão confundir você com seu mestre. Você vai fazer: pastor, é possível? Ele disse assim: eu fiz obras, mas vocês farão maiores, porque eu vou para o meu Pai, mas eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com você para fazer coisas que te levarão ao ápice. Amém ou não? Então dê a mão quem chegou perto de você sentado. Eu não vou pedir você para refletir, não. Não. Eu vou pedir a você para orar por esse Pedro aí do seu lado. Você vai orar por esse Pedro aí, que acerta e que erra, mas que tem muita coragem para assumir os erros e para voltar e assumir seu posto e chegar ao topo com o Espírito de Deus. Dê a mão a ele, dê a mão. Toca um pouquinho mais alto para a gente orar agora. Fecha seus olhos. Espírito de Deus, preguei a tua palavra conforme me ordenaste. O ápice de Pedro. Agora nós também queremos o nosso. Não queremos viver uma vida medíocre espiritual. Queremos um tanto mais. Queremos mais profundo ou mais alto. O importante é que tu nos leve. Meu Deus, nós queremos se sair bem na internet. Até queremos, mas não queremos as mensagens da internet. Queremos reveladas. Pagar o preço que se deve ser pago. Fala com eles no pé da cama. Fala com elas, meu Senhor. Alguém está orando. Ora por ele, não é por você. Ora por ele, não é por você. E não é calado. Abre essa boca, fala alguma coisa. Meu Deus, enche esses meninos e essas meninas do teu Espírito, para que vá e dê fruto, e o fruto permaneça, e que sejam feitos não mais de pescador, não voltarão à vida do passado, terá uma vida nova, transformada, apóstolos do avivamento, pregadores de uma palavra revelada, cheios do Espírito Santo, até que o Senhor venha nos buscar. Eu ministro sobre eles e elas, que sejam levados ao máximo, ainda que para isso sejam apertados, ainda que para isso sejam confrontados, ainda que para isso sejam caminhados ao deserto, ainda que para isso sejam sozinhos de amizade, mas que o Senhor os encha, Senhor.